Como você está? Desejo que esteja bem pela graça de Deus. Há muitas vertentes doutrinárias sobre a imortalidade da alma. Muitos acreditam que as pessoas têm dentro de si uma alma e que quando essa pessoa morre, esta alma ela deve ir para algum lugar. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o purgatório, entre outros lugares mais. Até aqui eu apresentei não argumentos meus, mas embasei tudo o que eu disse na Bíblia Sagrada. E agora gostaria que você se interessasse em buscar por si mesmo essas verdades bíblicas, para que você se aprofunde e possa saber a vontade de Deus e a verdade diretamente de Deus a respeito deste assunto. Nós não podemos comprar ideias humanistas, filosóficas, para então nos convencermos de assuntos tão importantes como esse. Mas precisamos buscar sabedoria de Deus e não de homens. Eu gostaria de apresentar para você um texto bíblico aqui, que está lá em João, capítulo 11, verso de número 43. E aqui eu vou contextualizar, porque é a história aqui de Lázaro, quando ele é ressuscitado por Jesus. E aqui diz, no capítulo 11, e o verso de número 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Nós vimos aqui que Lázaro, ele ficou 4 dias na sepultura e Jesus o ressuscitou depois de 4 dias. Se ele de fato estivesse estado no céu, ou na presença de Deus, ou em algum outro lugar, seria um testemunho muito importante para relatar e testemunhar e registrar na Bíblia. Mas nós podemos perceber que não há nenhum relato de pós-morte de Lázaro quando ele volta da sepultura. É importante também nós frisarmos que quando ele ressuscita, ele, é, ele não traz nenhuma verdade, nenhuma experiência pós-morte, simplesmente não há nenhum relato. Isso indica que Lázaro, quando ele morreu, ele estava inconsciente na sepultura e ele apenas aguardou a ressurreição aí de Jesus. Não sabia ele quando ele ia ressuscitar, né? Ele estava inconsciente, mas ali Jesus fez este milagre. Agora, imagine uma pessoa que esteja no céu, na presença de Deus. Se de fato essa pessoa tem uma alma e essa alma está na presença de Deus, seria muito assim incoerente com o texto bíblico que eu iria apresentar, por exemplo, aqui em 1 Tessalonicenses 4, do verso 16 em diante, ó. Diz aqui, ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a sua trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De acordo com esse texto, haverá então a ressurreição de mortos. Agora eu pergunto, se essa alma está na presença de Deus já, qual seria a necessidade de essa pessoa, de essa alma, voltar para a terra em um corpo, para que ele seja então ressuscitado e levado ao céu novamente? Então, não teria muita coerência essa ideia de uma possível alma na presença de Deus precisando voltar para que possa ser ressuscitada para que ela possa ser ressuscitada e levada ao céu. Entre outros textos bíblicos que nós poderíamos apresentar aqui. É importante esse relato porque dá para nós um embasamento das verdades daquilo que realmente a Bíblia ensina. O Antigo e o Novo Testamento não ensinam sobre a imortalidade da alma. Por exemplo, no Novo Testamento há 53 vezes o relato da palavra sono comparado à morte, ao estado da morte. Então,
A morte, ela é um sono que a pessoa tem, então ele fica inconsciente no pó da terra e aguarda a ressurreição. Eu gostaria de alertar sobre uma verdade da palavra de Deus, e é uma advertência, na verdade, para que nós tomemos cuidado nos finais dos tempos, que Satanás, ele iria, sim, se possível, enganar os escolhidos de Deus. Aqui em segunda carta de Coríntios, capítulo 11, verso de número 14, diz o seguinte, ó: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformará em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, surgirão, sim, falsos cristos, falsos mestres, e muitas pessoas podem até relatar uma experiência pós-morte, né? De que estava em algum lugar, de que via em algum lugar. Isso tudo, conforme o texto bíblico, Satanás ele tem poder de enganar as pessoas. Podemos observar pessoas trazendo relatos que conversou com um morto, que, por exemplo, teve seu pai, sua mãe, seu avô morto e viu essa pessoa e conversou com essa pessoa. Segundo o texto bíblico, Satanás ele tem poder de personificar pessoas, de imitar até a voz, para que as pessoas sejam sim enganadas e presas a um sistema falso, doutrinário. Então, essa advertência é muito importante, porque Satanás não só tem poder de personificar pessoas, e também os seus ministros, né? Quem são os seus ministros? São os demônios. Tem poder de personificar, de imitar voz, para enganar as pessoas. E nos últimos tempos nós sabemos também que Satanás, ele personificará até Jesus Cristo. E muitos serão enganados pensando que é Cristo, mas não é. Será Satanás. Todos cuja fé estiver firme na palavra de Deus não serão enganados. Não serão enganados. Pense nisso e fica essa reflexão aqui. Que Deus abençoe a sua vida.